Vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 25 de Menachem Av. Estamos iniciando a carta sagrada de número 8. E assim como em diversas outras cartas dessa sessão, o Alter Rebbe enfatiza de sobremaneira a importância da mitzvah da tzedakah, ou seja, que diversas dessas cartas que foram selecionadas e compiladas pelos seus filhos, que decidiram incorporar isso ao Tânia, depois do falecimento do Alter Rebbe. Então, muitas dessas cartas são cartas que o Rav Shneur Zalman escreveu para os seus Hassidim, para os seus discípulos, para os seus seguidores, conclamando eles, incentivando eles a darem tzedakah, a praticarem bastante a tzedakah. E como nós já explicamos outras vezes, que o Alter Rebbe assumiu uma grande responsabilidade de sustentar todas as famílias que fizeram aliyah, todas as famílias hassídicas que foram para Israel e viver na Terra Santa naquela época era algo extremamente difícil. Eles precisavam de uma ajuda externa que vinha em forma de recursos coletados na Europa, etc. E o Alter Rebbe se incumbiu, ele assumiu a responsabilidade de fornecer os meios e recursos. Por isso, volta e meia, ele estava se dirigindo aos seus Hassidim para essas campanhas de tzedakah, para remeter e enviar esses recursos para a Terra Santa. Nessa carta de número 8, inicia o Alter Rebbe com um versículo, ou melhor dizendo, com uma passagem que nós encontramos na nossa reza matinal, quando nós dizemos Zorei tzedakot matzmiach yeshuot. Nós falamos que Deus, ele semeia tzedakot e faz brotar salvação ou salvações no plural. Seja, Zorei tzedakot, a palavra tzedakah aqui, se referindo a Deus, pode significar também justiça, mas como nós falamos, tzedakah também está relacionado com justiça social, e se diz que ele semeia tzedakot, e através de semear tzedakot, também com isso, matzmiach, se faz brotar yeshuot, salvações, através dos atos de caridade. Pergunta o Alter Rebbe sobre essa passagem, essa linguagem escolhida pelos nossos sábios, qual o significado dela? Será que aqui nós estamos tratando de agricultura, de lavoura? Por que se fala em semear? Por que se fala em brotar e colher? Não é? Então, se nós estamos falando de tzedakah, de prática de caridade, de doações, se dá dinheiro. E qual é a consequência, o efeito disso? Com isso estamos ajudando as pessoas necessitadas, suprindo suas necessidades, suas carências. Mas ele pergunta por que aqui foi utilizado esse termo, por que se utiliza aqui essas metáforas, se associa tzedakot, prática de atos de caridade, com semear, e as yeshuot, e se fala que isso desencadeia são Yeshuot, Yeshua é como uma salvação, algo fabuloso, e se fala que isso brota, por assim dizer, emerge da terra, brota a partir das tzedakot. Isso ele vai explicar em algumas das suas cartas sagradas, esse conceito, por que foi utilizada a linguagem, a expressão de zriya, de semear em relação à mitzvah de tzedakah. E na realidade, essa passagem, essa liturgia que foi elaborada pelos nossos sábios, ela está baseada em versículo bíblico, um versículo que consta no profeta Hoshea Oséias, no qual ele diz, como Shkatuv Pasuk, Ziru lachem litzedakah. Lá a gente também encontra ele dizendo, semeiem para vocês com tzedakah. E daí vocês vão colher de acordo com a medida, a chesed, da bondade. Mas ele também utiliza, o profeta, essa linguagem de semear em relação a tzedakah. O que significa semear tzedakah? Por que tzedakah está associado a semente, a semear? Então ele
Nos fala Yuvan Alpi Mashamru Rezal, nós vamos entender isso baseado num dito dos nossos sábios de abençoada memória, que nos conta, assim fala o Talmud, em Baba Batra, Rabelazar Yahif Prutaleani Vahadar Matzlei. O sábio Rabelazar, primeiro ele dava uma moeda para o pobre e somente depois ele se punha a rezar. Primeiro ele fazia tzedakah e só depois ele se voltava a Deus para a reza. E isso, essa atitude ou essa ação, nessa sincronia, nessa ordem, por que ele agia dessa forma? Primeiro tzedakah e depois Amidah, a reza para Deus. Dirtiv, ele se baseava num versículo no Teilim, no Salmos 17, Ani betzedek echezefanecha. Sim, está escrito, eu através de tzedek, que a tzedakah, através da tzedakah, eu irei contemplar a sua face, a face de Deus. Ou seja, na hora da reza, nós vamos contemplar a face de Deus. Esse é o objetivo da reza, de vincular a pessoa, de colocar a pessoa, por assim dizer, cara a cara com Deus. Mas o que possibilita a pessoa chegar nesse nível, o que deixa ela apta, o que prepara ela para se apresentar diante de Deus e para poder, por assim dizer, contemplar o semblante divino, a tzedakah. Por isso Rabelazar primeiro dava uma moeda para o pobre e depois somente ele rezava. Ele se baseava nesse versículo, Ani betzedek echezefanecha. Ou seja, para a pessoa conseguir contemplar divindade, o momento da reza é o momento de vincular-se profundamente a Deus. Como ela consegue isso? Pelo mérito da tzedakah. Ele nos diz, esse também é o significado da liturgia mencionada anteriormente, quando a gente diz Zorea tzedakot, matzmiach yeshuot, quando a pessoa semeia tzedakot, atos de bondade e de caridade, e com isso, matzmiach, ela faz brotar yeshuot, como salvações. Salvação é alguma coisa, sabe, que está acima do nosso alcance, que a gente não conseguiria obter. Veio a salvação, não é? Então, ele nos diz que aqui contemplar a face de Deus na reza, não existe Yeshua maior do que essa, não existe salvação maior do que essa, porque se tratando de criaturas, seres de carne e osso, criaturas limitadas, seres humanos finitos como nós, termos acesso de alguma forma, vincular-se a Deus, o que ele chama de contemplar o seu semblante na hora da reza, isso é uma Yeshua, isso é uma verdadeira salvação para o ser humano, é algo que está acima da sua capacidade normal. E como isso brota, como isso surge? Através do semear da tzedakah. Primeiro ele vai nos explicar, o Alter Rebbe agora, qual a ligação entre dar tzedakah e contemplar o semblante de Deus na reza. Como estão associadas essas duas coisas? Então nós sabemos já de várias citações na Kabbalah, de vários ensinamentos, que existe um conceito de reciprocidade entre nós e Deus. Ou seja, existe uma moeda corrente, por assim chamar, por assim dizer, ou seja, que as coisas têm que ser pagas, ou são pagas na mesma moeda, tanto numa via como outra. Então, assim também é trazido, falando a grosso modo, naturalmente, só para ilustrar, mas da mesma maneira se explica que quando nós queremos atrair e desencadear alguma luz divina nova, inédita ou adicional para nós, quando nós queremos desencadear a atração de uma nova energia divina, para isso, como a gente produz, como a gente atrai e desencadeia, como a gente consegue atrair, porque aquilo que está vigorando no mundo é a cota padrão que já foi estipulada. Você quer mais, esse querer mais pode se refletir em bênçãos adicionais no campo físico ou material, mais saúde, mais longevidade, ou mais parnassá, mais sustento, mais ganho, mais naches, mais sucesso, mais satisfação, etc., mais alegria. Mas de qualquer maneira, esse mais depende de bênçãos divinas, e essas bênçãos divinas se expressam nessa luz e energia divina adicional. Então, quando nós queremos atrair novas luzes divinas, quando nós queremos desencadear a atração de uma nova energia divina, o nosso trabalho, o nosso empenho para fazer jus a isso, para merecer isso, o nosso empenho deve ser similar àquilo que nós estamos querendo causar. Ou seja, se nós queremos
se nós queremos aqui atrair uma luz inédita adicional, nós também devemos fazer algo inédito e adicional. E dessa forma nós vamos atrair e fazer com que se revele essa luz e energia divina. Então aqui ele vai nos explicar que o conceito de Echeze Panecha, de eu contemplar o teu semblante, Deus, na hora da reza, na verdade, se um ser humano, um Yehudi, se na hora da reza, que é a hora do tete-a-tete, é a hora da intimidade com Deus, é a hora do cara a cara com Deus, se nessa hora, se não todo dia, mas de quando em vez, tzadikim, pessoas que conseguem ter uma concentração especial na reza, e com isso intenção e devoção, mas cada um de nós deveria ter, mas na prática, se nós, criaturas humanas de carne e osso, se nós por vezes conseguimos na hora da reza alguma inspiração, algum sentimento genuíno, se nós conseguimos alguma emoção, alguma vibração no nosso coração em relação a Deus, a espiritualidade, não vamos nos esquecer que nós estamos num mundo materialista, nós somos criaturas físicas, com fraquezas, com necessidades, etc., com inclinações. Então ele nos diz, o ser humano como nós conseguir contemplar o semblante de Deus na reza, que significa conseguir aprender intelectualmente algum conceito da grandeza de Deus, e mais ainda conseguir sentir algo no coração, conseguir vibrar e se entusiasmar com isso, na realidade isso não está fora do nosso alcance, isso é algo que não está na nossa capacidade, dentro das nossas limitações físicas, corpóreas, materiais. Portanto, quando a gente já sente alguma coisa, se o nosso coração palpita, se ele bate mais forte, sabe por que isso acontece? Isso é uma tzedakah que Deus faz conosco. É um ato de caridade, de bondade que Deus nos concede. Ou seja, nós sozinhos, da nossa força, dentro das nossas limitações, a gente não conseguiria sentir isso, chegar a tanto. Se a gente já sente na hora da reza algo, é porque Deus nos concede isso como uma forma de tzedakah. Ou seja, em outras palavras, para a gente obter essa tzedakah de Deus, que Ele seja caridoso e bondoso conosco, nos dando acesso à espiritualidade. E como a gente acessa isso? Nós, da nossa parte, aqui embaixo, praticando tzedakah, sendo bondosos e caridosos com os carentes, com aqueles que necessitam. Explicando o Perush, que Gilui Elokut, ele nos diz a revelação divina, Idbarach Amidgalá Bemachshavto Shel Adam, que pode se manifestar e se revelar no pensamento da pessoa, na sua meditação na hora da reza, Bekavanato Batfilá, ou na sua intenção e devoção durante a oração, Kol Had Lefum Shura Dilei, cada um na sua medida. Existem pessoas que conseguem meditar mais e pensar na grandeza de Deus e conseguem captar mais intelectualmente. Existem aqueles que conseguem sentir, têm mais sensibilidade e conseguem ter uma devoção e intenção maiores, cada um na sua medida. Porém, cada um e qualquer um que seja, tudo isso acontece, como a gente falou, Betorat Tzedakah Vachesed Hashem Meolam Ve'adolam Alireav. Na verdade, isso é fruto da Tzedakah que Deus faz conosco. Isso é fruto da bondade de Deus que se aplica no mundo de um nível para outro sobre aqueles que o temem, ou seja, aquelas pessoas que estão empenhadas na reverência a Deus, se no final elas conseguem entender, aprender, captar, sentir, vivenciar algo, isso é em função da bondade divina que Ele, por assim dizer, estende sua mão e faz caridade conosco, nos dando a possibilidade de apreender, de captar e sentir alguma coisa em termos espirituais. Ele nos explica mais a fundo como esse assunto reflete uma bondade divina. Porque na realidade todo o fluxo, toda a influência que vem de cima, na verdade tudo que Deus manda de cima é fruto da sua bondade, Chasdei Hashem, da bondade divina. Ou seja, tudo que emana de cima em forma de bênçãos, energia, luz divina, é proveniente de Chesed, atributo de Chesed, de bondade de Deus. Porém, aqui se trata de um Chesed especial, de uma bondade muito especial. Ou seja, que essa revelação que se manifesta na reza, para o indivíduo, para o Yehudi que está orando, se conectando com Deus, essa é uma revelação muito elevada. Ou seja, aqui outros tipos de bênçãos, emanações que Deus manda em forma, como a gente falou, de saúde e parnassá, tudo isso vem da bondade divina.
E isso combina mais conosco, está mais adaptado a nós, às nossas necessidades, etc. Mas aqui, quando se trata de um ser humano de carne e osso como nós, no mundo material, conseguir sentir algo espiritual divino dentro de si, isso é algo totalmente acima da capacidade humana, algo que em geral não combina com o nosso padrão, com nossas limitações, com nossa vivência. Por isso aqui é necessário uma tzedakah especial. Tudo que vem de Deus é da bondade divina, mas aqui tem que ter uma bondade adicional, tem que ter uma bondade especial. Ou seja, aqui para nós sentirmos espiritualidade nesse mundo, para sentirmos atração, sentimento em relação a Deus, né? Apesar de todas as crostas, de todas as clipot, de todas as cascas, de todo o assédio, de todas as tentações, de toda a nossa obsessão pelo material, etc., conseguir ter um sentimento desses aqui, isso depende de uma grande tzedakah de Deus. Ou seja, Klomar, prossegue o Alter Rebbe nos diz, Sheor Hashem Ensof Baruchu, המאיר למעלה בעולמות עליונים בהארה רבה בבחינת גילוי רב ועצום. Nós sabemos como ocorre, como funciona a revelação divina no mundo. Então existe aquela corrente de desencadeamento da energia e luz divina em cada um dos níveis, de acordo com a sua aptidão, de acordo com a sua capacidade. Por isso a luz divina presente em Atzilut, no chamado mundo da emanação, é muito mais intensa do que do plano abaixo dela, Briá, criação, e a de Briá é muito mais alta do que o plano inferior, Yetzirá, até o nosso nível. Mas o que nós sabemos é que essa luz infinita de Deus, que ela brilha e ilumina acima, nos mundos superiores, nos planos celestiais, os planos espirituais, onde lá ela brilha e ilumina Beheararabá, com um brilho, uma luminosidade muito forte e intensa. Diferente daqui, que nesse mundo há um encobrimento da divindade, uma ocultação de espiritualidade, nos planos superiores a luz divina brilha com muita intensidade. Bibchinat Gilui Rav Ve'atzum, lá há uma revelação magnífica, uma revelação muito intensa e poderosa, muito grande e intensa no plano superior. Por isso, de fato, as criaturas que se encontram nesses planos superiores, elas se anulam diante de Deus. Quanto mais intensa a revelação, mais elas se anulam completamente diante de Deus, percebendo a sua nulidade, sua insignificância diante do Criador, porque isso fica patente e evidente. A tal ponto que às vezes, de fato, as criaturas elas podem lá até se desintegrar, como a gente já falou outras vezes sobre os serafins, esses anjos que eles se autoconsomem, ou seja, quando eles contemplam a grandeza da divindade, eles se anulam literalmente por completo. Então, eles acabam anulando totalmente sua existência e eles ficam sentindo quanto eles são nulos e insignificantes diante de Deus e acabam se anulando e se desintegrando diante de Deus, venichlalim beoroid barach, se absorvendo dentro da divindade. Ou seja, eles perdem totalmente a sua individualidade, eles dispensam, não querem a sua individualidade porque sabem que essa individualidade não existe. Na verdade, eles são totalmente dependentes de Deus na sua vida, na sua existência, e quando eles captam e percebem isso, então eles querem se incorporar de volta dentro da divindade. והן הן ההיכלות עם המלאכים והנשמות שבהם המבוארים בזוהר הקדוש בשמותם למקומותם. E a isso se refere, essas são todas as câmaras celestiais, os chamados palácios celestiais, com os anjos que habitam neles, ou as almas, quando estão lá desincorporadas, que estão presentes em cada um desses níveis, em cada um, respectivamente, em cada um desses planos ou desses mundos espirituais, conforme detalhados e explicados no sagrado Zohar, que o Zohar dá... tem uma nomenclatura especial, um nome para cada ser e criatura em cada um desses mundos, em cada um desses planos espirituais. Então, cada um tem o seu devido nome, a sua categoria no lugar espiritual, lugar entre aspas, no plano espiritual que ela se encontra,
E tudo isso está descrito de certa forma, Beseder Atfilah Shesidru Lanu Anshe Knesset Agdolah. Isso está descrito na nossa reza, na nossa liturgia, na oração, conforme ela foi ordenada para nós pelos homens do grande Sinédrio que viveram há cerca de 2000 anos atrás, que eles elaboraram o texto padrão da nossa reza. E no texto padrão da nossa reza, na primeira parte, Psukei de Zimra, nós descrevemos, ou seja, nós lemos uma bateria de salmos na qual se descreve a atuação de Deus sobre o mundo, sobre a natureza, sobre os astros, sobre os aspectos terrestres, como também o firmamento, os planos celestiais. Mais tarde, depois nas bênçãos que precedem o Shema Israel, nós descrevemos a atuação dos anjos espirituais nos seus planos elevados, como cada um tem o seu tipo de anulação, como cada um louva e santifica o nome de Deus e assim por diante. Então, na realidade, os nossos mestres sagrados, esses homens da grande congregação, do grande sinédrio, quando organizaram para nós, quando ordenaram para nós a forma de rezar, o texto padrão, eles descreveram a anulação de cada um dos seres da natureza, daqueles que estão no plano espiritual, como todos eles estão anulados diante de Deus. Então, a partir dessa descrição, quando a pessoa se concentra no que está dizendo na reza, quando a pessoa presta atenção e se envolve com o significado de tudo isso que está sendo descrito, então ele diz que de lá, desse texto, dessa parte da oração, acaba se extraindo uma luz boa e positiva que ilumine a pessoa, que a pessoa percebe também, se todos os seres e criaturas superiores, todos eles captam a divindade e o quanto eles estão anulados, então alguma coisa, pelo menos um resquício dessa luz positiva, ele atrai até para esse mundo inferior. Então isso é possível através da reza, dessa concentração e meditação, que a pessoa atrai um pouco dessa luz. Então um pouco dessa luz se faz presente, ilumina, brilha sobre os tementes a Deus, aqueles que reverenciam a Deus e meditam, refletem sobre o seu nome. E aqueles que estão desejosos de servir a Deus com o serviço que se faz com o coração, em termos de autoaprimoramento, de aprimoramento pessoal, trabalhar com o coração para estimular no coração as emoções positivas de amor a Deus, reverência a Deus, que isso é o que consiste a tefilá, a reza, que a reza é chamada de avodah shebelev, serviço do coração ou com o coração. Moshkatuv, conforme também consta no versículo, ou seja, na hora da reza, quando a pessoa medita e reflete sobre tudo isso, então ele acaba atraindo sobre si também, pelo menos algo dessa luz divina superior que se manifeste aqui embaixo também para ele, na sua alma incorporada. E ele nos diz que isso é que fala também o versículo Va'avayei va'Hashem yagia choshki. Ele nos fala que Deus iluminará a minha escuridão. É um versículo em Samuel 2. Então, como Deus iluminará a minha escuridão? Através da minha dedicação e concentração na hora da reza, refletindo, meditando, e com isso atraindo um pouco dessa luz divina que brilha no plano superior e que as criaturas superiores captam essa luz e, portanto, se anulam, que alguma coisa também chegue até nós aqui embaixo e isso sirva para espantar trevas, escuridão espiritual da nossa alma. Então, em resumo, ele nos falou aqui que nos mundos, de forma geral, nos planos espiritual, material, etc., existem duas formas de revelação divina. Existe uma forma de revelação que é proporcional à capacidade de cada ser, o quanto aquela criatura pode conter e pode comportar de revelação divina. Porém, existe uma outra revelação divina que é chamada de Re'ararabá.
de um brilho intenso, de uma luminosidade muito grande, que isso, na verdade, transcende a capacidade da criatura. É uma revelação tão forte que está acima do que a criatura pode receber, pode captar. Isso que ele nos falou aqui quando ele utilizou a expressão que essa revelação divina expressa aqui ou nos planos superiores é uma revelação bibchinat gilui rav ve'atzum, é uma revelação muito forte, intensa, muito poderosa. Então, quando se revela essa luz transcendental que está acima da capacidade da criatura, a criatura então se anula por completo, anula a sua existência diante de Deus como se ela não existisse, se nulifica totalmente e acaba se incorporando diante de Deus. Isso acontece com os anjos, com os seres celestiais, seres angelicais, etc. Nós, seres humanos, não captamos isso. Nós, pessoas incorporadas no corpo físico, estamos longe disso. Nós, no campo material, estamos distantes até de imaginar e pensar nisso. Porém, ele nos diz que pelo menos um resquício, uma parte dessa luz intensa que brilha nas alturas superiores para as criaturas celestiais, quando nós lemos e descrevemos o seu serviço a Deus na hora da reza, então parte dessa luz pode brilhar, pode chegar também até a pessoa aqui embaixo, isso quando no momento da tefilá, no momento da reza, da oração. Porém, para que isso aconteça, como nós falamos, isso está acima da nossa capacidade, isso não é proporcional à nossa habilidade. Então não é determinado, mesmo com todo o nosso esforço, está acima de nós. Por isso, para que isso ocorra, isso depende de um chesed meyuchad, de uma bondade especial divina. Isso é uma tzedakah que Deus faz conosco, para que a gente também possa entender algo, captar algo, sentir algo. Né? Então essa sensação, esse sentimento da luz divina dentro de nós, que faz com que nos mundos superiores tudo se anule, etc., algum resquício disso, pelo menos, pode chegar a nós até aqui, na hora da reza, mas como um favor, uma tzedakah, uma caridade e bondade que Deus pratica conosco. Portanto, descer, trazer algo desse brilho, dessa luminosidade divina, dessa energia divina, trazer isso aqui para o plano baixo e inferior, para esse mundo terrestre, isso é chamado Nikred Beshem Chesed Hashem, isso é chamado de uma bondade de Deus. Amechune Beshem Maim, isso é também chamado, equiparado a águas, na nossa literatura mística, Ayordim Makom Gavoa, Makom Namuch, assim como as águas da chuva, por exemplo, elas descem das alturas e chegam até aqui embaixo, até a terra, para irrigá-la e etc., e fazer florescer e frutificar e assim por diante. Da mesma maneira, ele nos diz que existe essa bondade divina de longo alcance, que ela é chamada também na literatura mística de água, como águas, que o conceito aqui seria de algo que desce das alturas celestiais mais elevadas, chegando até o plano mais baixo e terrestre, propiciando que mesmo esse campo terrestre seja beneficiado por essa influência especial. Isso que também diz o versículo que nós estávamos comentando, Ani betzedek echezefanecha, eu com tzedakah, através da tzedakah, echezefanecha, eu vou contemplar o semblante de Deus. E como nós falamos, não é só o semblante, mas é a parte íntima do âmago da essência divina, ou seja, que o que se atrai através da tefilá, através da reza, não é apenas um aspecto superficial da luz divina, mas a parte mais profunda e elevada da essência de Deus.